Bom, para quem faz assistência de edição, uma Stream Deck é um equipamento que pode agregar bastante no fluxo de trabalho, porque muitas vezes nós fazemos um trabalho muito repetitivo e que pode ser automatizado com macros da Stream Deck. A Stream Deck, para quem não conhece, ele é um padzinho onde cada teclinha dele é uma mini tela. Então a gente pode personalizar à vontade essas telinhas para exibir o que a gente quiser. Muita gente se impressiona com essa função das telinhas, mas para mim, sinceramente, eu não fico botando os ícones certos, eu só quero a automação que ela me permite. Então eu vou dar dois exemplos básicos aqui, um pouco até simples e outro bem avançado, sobre coisas que eu faço com a Stream Deck que me ajudam a fazer uma assistência melhor. Então, por exemplo, eu tenho uma timeline de sync que eu preciso oficializar os subclips juntando o arquivo de vídeo com o arquivo de áudio. No processo normal, o que eu faria? Eu iria parar em cima de um clipe, apertar a tecla de atalho T, que no meu teclado é selecionar clipe, apertar a Shift X, que no meu teclado é criar a subsequência para que a subsequência vire o subclipe, voltar para minha timeline e ficar apertando T, Shift X, T, Shift X, até eu ter todos os meus subclips para que eu possa oficializá-los. Não é um processo tão demorado, são teclas simples, mas mesmo assim a gente pode automatizar ela. Então, na minha Stream Deck, no aplicativo aqui, nós temos duas funções que são as que eu uso mais. Uma que é simplesmente a hotkey, que é a tecla de atalho normal, então isso aqui é 1 para 1. Se eu falar que essa tecla aqui seja o 4 numérico no meu teclado, que é o meu zoom in, ele vai dar o zoom in. Se eu falar que é a tecla 3, que é o zoom out, ele vai dar o zoom out. É 1 para 1 aqui. Agora, o multi-action, que é a outra coisa que eu utilizo, é uma sequência de ações que ele vai fazer seguida que vai nos permitir criar algumas automações. Isso é o que eu chamo de macro. Então, se eu abrir aqui a minha primeira, que é a subclip automação, eu tenho uma série de ações que ele vai fazer que eu planejei observando o que é necessário para que eu crie subclip, volte para minha timeline e avance para o próximo subclip. Como isso aqui não é um vídeo tutorial, eu só vou demonstrar ele na prática. Então, como faria? Eu vou apagar esses aqui que eu tinha criado, só para não atrapalharem. Eu iria simplesmente parar em cima do primeiro clipe e apertaria a minha tecla de atalho na minha Stream Deck. Ele vai criar e vai avançar para o próximo clipe sozinho. Aperto de novo. Aperto de novo. Aperto de novo. E assim sucessivamente até eu ter todos os subclips na minha timeline. E aí beleza, esse aqui é uma simulação de uma macro simples. Eu vou oficializar aqui os meus subclips e com a magia da edição nós temos aqui a cena certinho. Eu usei o Book Edit, que é a função nativa do Avid, para quem não conhece. E aí, uma outra função que me demanda um pouco de tempo é trazer os comentários do relatório de continuista para dentro do Avid de alguma forma. E o que eu gosto de fazer é usar o marker. E nesse caso, eu tenho uma automação para fazer isso também. Então, por exemplo, aqui eu sempre coloco no primeiro frame do meu clipe um marker que pode ser branco ou verde. Então, por exemplo, eu vou botar o marker branco. Eu coloco o nome do meu clipe e colocaria o comentário. Nesse caso aqui, o primeiro take é um disparo falso. Então, Command C, volto para o Avid, Command V e dou OK. Agora, imagina fazer isso para todos os clipes do filme. Isso é um trabalho que demanda tempo. E aí que entra, de novo, a Stream Deck. Eu vou apagar esse marker aqui e vou mostrar uma outra automação que vai ser o seguinte. Eu tenho aqui 3 automações, uma verde e 2 brancas. A verde é simplesmente o marker verde, a branca é simplesmente o marker branco. A terceira é o marker branco, porém sem comentário, porque em alguns momentos a continuidade não colocou nada no relatório. Então, de novo, isso aqui não é um tutorial que eu vou passar passo a passo, eu só quero mostrar como que eu vou fazer essa automação funcionar. Então ela vai começar com Command C, porque a minha ideia é que eu venha no relatório de continuista, marque o que eu quero. O primeiro clipe no Media Composer vai estar marcado, inclusive, deixa eu botar aqui no cantinho para vocês verem melhor. Eu vou marcar o primeiro comentário e vou apertar a minha tecla, que é um marker branco. Então, eu vou apertar na minha Stream Deck e olha o que vai acontecer. Pronto. Ele pegou o nome do meu clipe, pegou o comentário,
colocou o nome do clipe como o nome do marker e o comentário que eu dei o Ctrl C aqui como o comentário do marker. E já pulou para o clipe de baixo e voltou para o Firefox, que é o programa que eu uso para abrir PDF. Então, eu posso vir para o clipe de baixo, apenas seleciono com o mouse, aperto a tecla para ele dar o Ctrl C, ele vai lá, bota no nome, pega o nome, bota no nome do marker e vai para baixo de novo. Agora, o segundo take é o marker verde. Então, eu uso a tecla de atalho do meu Stream Deck, que vai fazer o marker verde e vai fazer literalmente a mesma coisa. Esse aqui é branco. E eu faria isso para todos os subclips que eu precisar trazer comentários de continuista para entregar um material mais completo para as edições em um tempo muito menor do que eu faria se eu tivesse que ficar fazendo isso manualmente. E talvez se eu tivesse que fazer na mão, eu só colocaria o comentário no marker, mas não colocaria o nome do clipe. E por que eu boto o nome do clipe? Porque quando todos estiverem em uma timeline e o editor puxar o painel de marker, ele vai ter como nome do marker uma lista certinha para que ele saiba qual é o clipe que está com comentário, por exemplo, Calma Demais. Então, por aqui, ele já sabe exatamente qual é o clipe e qual é o comentário da continuidade para que ele tenha uma noção melhor do conteúdo que ele está trabalhando. Então, o poder da Stream Deck é em você observar o que você está fazendo de trabalho repetitivo e conseguir automatizar, te dando muito mais conforto, sendo muito mais ergonômico porque você faz menos esforço físico e agilizando demais o seu processo em trabalhos que muitas vezes são até chatos e repetitivos. Então, a Stream Deck é um dos melhores equipamentos para um assistente de edição fazer um investimento e ter como seu aliado no seu trabalho do dia a dia.